live do Mago todos os dias de segunda a sexta às 11 horas da manhã aqui no canal do Mago das Opções. As informações que a gente colheu mostram que o orçamento vai ter um tripé e mirar o médio prazo, tá? E por enquanto não inspira confiança. Há uma ideia de que o governo venha com uma proposta baseada numa projeção de gastos. Países da OCDE já fazem isso, vários, né? Então o governo brasileiro quer usar aí uma projeção feita pelo próprio Ministério da Fazenda, de gastos para o futuro, para dar um drive para a relação dívida-PIB, para ancorar, tentar com isso ancorar esse tripé, essa projeção de gastos para 23 e 24, médio prazo, ancorar um pouco as expectativas quanto à deterioração ou melhora aí do cenário fiscal, tá? Isso me parece, o mercado está entendendo que isso é um pouco uma trava muito fraca contra a favor de uma austeridade fiscal, né, que isso pode deixar a coisa muito solta, as pontas muito soltas, pode fazer com que o governo não seja nada austero, e seja um governo gastão, né, e destrua um pouco aí do equilíbrio fiscal. Porém, a gente tem um contraponto, que é o Congresso brasileiro, na figura do Lira, dizendo que o Congresso só vai aprovar, ou a tendência é que o Congresso aprove regras mais rígidas e nada muito solto. E o governo pode responder vindo e mostrando um plano para que haja déficit zero em 2024. Essa seria uma ótima notícia, né, e pegaria o mercado aí a 100 mil pontos e o mercado poderia gostar. Então vamos ficar de olho nisso, tá? Porque a regra mais dura pode ser exigida pelo próprio Lira, né, pela base ali, que é onde o governo vai ter força para aprovar, é um bom relacionamento entre as casas e aprovar as medidas, as MPs, aprovar as reformas feitas pelo governo. Né? Então essa informação, né, de que algo de bom pode vir dali, né, até para que conflua ali, consiga levar todo mundo aí positivamente, uma agenda positiva, no sentido de aprovar as agendas, de aprovar as reformas, né, um déficit zero para 2024, pode ser algo que nos dê um drive aí melhor por Bovespa, que já está uma mola bem comprimida aí no curto prazo. Tá? Então, de olho, que se essa discussão ganhar corpo nos próximos dias e vir aí como seria até uma surpresa, mediante a pouca expectativa que se faz sobre boas notícias que venham desse lado do arcabouço fiscal e do governo, pode descompressionar a mola. Tá? Pessoal, essa discussão é muito interessante, tá? Então, qual que é a ideia? A inflação aqui no Brasil, IPCA, ele está mostrando que vai ter um low, ou seja, o low da inflação, da projeção da inflação, BC, nossa aqui, consenso de mercado, é que esse low vem em julho. E o acumulado de julho mostraria um 3,9. 12 meses. Né, no período para 23. Isso em julho, que é exatamente quando o mercado está querendo que a taxa de juros, está esperando que a taxa de juros comece a cair aqui no Brasil. Porém, nossos econometristas, nossos economistas estão dizendo que para o segundo semestre, para o início do segundo semestre, a gente vai ter uma pressão inflacionária sazonal,
Inclusive, o efeito base que vai derrubar a taxa de juros, a inflação para 3,9 no projetado para o ano, nesse período, seria o low. É total efeito base. Só que para o Banco Central explicar que isso é um efeito base, que se espera números piores na sequência, e que isso não, e que ele não pode já baixar os juros devido a outras situações no cenário base dele, isso vai criar uma choradeira, uma pressão enorme do governo, do PT, sobre o Banco Central, tá? E a gente tem que ver como o Banco Central vai se comportar nesse momento, né? A gente viu que até agora ele não foi suscetível a pressões, tá? Mas vai ser uma chiadeira enorme, né? Projeção de inflação querendo progredir para a meta e o Banco Central vendo um futuro não bom, dizendo que não vai abaixar os juros, por exemplo, ou que vai manter, né? Que vai manter. Então isso vai criar um ambiente, né, na mídia principalmente, junto ao governo, ruim, né? Então a gente tem que ficar ligado nisso nos próximos, que é um round que vai ganhar corpo lá na frente, tá? Outra confusão, além de do Lira e do Congresso exigir uma pressão mais dura, uma regra mais dura para a maior austeridade do governo e limites para os gastos do governo, tem uma bola dividida lá entre o Lira e o Pacheco, que é o rito de aprovação das MPs, que mudou quando virou todo mundo home office, né, remoto, né, a forma de votação, o ritual de votação mudou. E agora, com a volta de todo mundo na casa, votando em loco, presencial, eles não querem, um presidente da Câmara não quer que volte para o anterior, o outro quer que seja o que era anterior, e esse que não quer que volte, quer que crie um novo. Puta impasse. E eles não estão chegando num acordo. E isso pode travar a agenda daqui a pouco, porque semana que vem os caras apresentam o arcabouço e não tem como votar, porque não fecharam ainda um rito. Isso atrasa mais a situação. Parece que o Lula esteve lá e conversou com o Lira, e cargos de segunda e terceira instância foram acertados. Pode ser que essa bola se arredonde aí nos próximos dias, antes de criar o problema aí de aprovações de MPs, de votos, de votações do Congresso. Mas a gente vai ficar de olho nisso. De qualquer forma, o nosso fundo macro andou travando nos últimos dias a posição tomada em juros, para não ficar exposto. Por quê, pessoal? Essa expectativa maior de recessão mundial, que chegou aí nos últimos dias no mercado, né, esse risco maior de uma recessão, sendo ela técnica que seja, jogou os treasuries na semana passada para baixo, podem jogar os juros do mundo todo para baixo em algum momento. E juros pode chupar rapidamente para baixo. Como é uma posição tomada do nosso fundo macro, que é uma posição de proteção, de hedging para qualquer estresse na área fiscal, a gente travou direcionalmente isso aí, né? O nosso gestor, na verdade, cara, travou isso aí, sem direcional no momento, apesar de manter a posição, para que não se entregue rentabilidade aí, né? O macro, que é o melhor fundo aí do Brasil, entre os fundos macros aí no último mês, tá? Alcançou a primeira posição. Então, para a gente manter essa posição, a gente está se defendendo, como eu chamei na semana passada, para não entregar rentabilidade, para num bom momento do fundo macro, que geralmente é com inflação e juros caindo, a gente conseguir manter aí e melhorar as nossas rentabilidades. Não em relação aos outros, mas só em relação aos outros, mas para a melhor rentabilidade possível aí dos nossos cotistas, né? Então, estamos protegidos também
aí de uma queda rápida dos juros que pode acontecer mediante uma perspectiva de recessão mundial mais certa, do que a gente tinha na semana passada, no início da semana passada. Pessoal, 20 bi de dólares já saíram em 2023 da Bolsa do Brasil. Então, vamos ficar de olho nisso. A gente tinha uma entrada aí somada aí de dezembro, janeiro, fevereiro de 40 bi mais ou menos, e 20 bi já foi embora aí nos últimos tempos, né? Sei lá, 30 dias. Então vamos ficar de olho nisso. Quanto aos números aqui no Brasil das empresas, pessoal, notícia corporativa, informações corporativas, não notícias, informações corporativas, que agora a gente anexou aí a nossa haste, o pessoal que sabe muito disso, então todo dia tem um callzinho corporativo monstro, maravilhoso. Sempre sonhei em ouvir coisas assim e estou tendo essa oportunidade. Segundo nossos analistas, estão posicionados, são fundos que compram equities, estão no questão de equities, a gente está entendendo, tá, que os preços atuais na Bolsa, eles já incorporam as quedas que apareceram nos lucros fechados de 2022, tá? Então, os valuations foram impactados por lucros menores ao longo, principalmente numa pressão ali do final do ano das empresas brasileiras. E o mercado está tão deprimido já, né, mediante as pressões mundiais e tudo que ocorreu aí, tudo isso que a gente está vendo, que os preços já incorporam, então, esses lucros menores, tá? Isso tudo já está no preço. Então, mola comprimida, pessoal. A mola comprimiu. Ela pode comprimir mais? Sempre pode. Mas daqui a pouco um alívio vindo, por exemplo, né, de como eu falei, um Ministério da Fazenda se comprometendo a um déficit zero em 2024, o Congresso conseguindo tirar uma medida mais dura, ou mais dura mesmo, mais taxativa quanto ao limite de gastos do governo nesse arcabouço fiscal. Isso pode descomprimir a mola, tá? Então vamos ficar de olho, né, nesse drive aí também. São coisas que podem tomar o cenário, são discussões que podem tomar ali a mídia nos próximos dias e ser um price mover nesse sentido. Então, você acaba de assistir um corte do Mago das Opções. Se quiser acompanhar na íntegra todas as nossas estratégias e operações com opções, estamos todos os dias às 11 da manhã ao vivo no YouTube. Então se inscreva no nosso canal e ative as notificações.